bom dia, tudo bem? Quero começar o nosso programa de hoje desejando um feliz Dia das Mulheres para todas as nossas colegas corretoras de imóveis que estão aí nos assistindo hoje. Hoje é 8 de março, um dia muito importante para a categoria feminina, né? Um dia de conquistas. Então, quero que vocês acompanhem o programa com a gente e é uma satisfação estar aqui participando desse Cresce Esclarece com vocês. São 10 horas da manhã e hoje o nosso assunto é um assunto bem polêmico, principalmente para quem mora em condomínio. Você já deve ter ouvido falar, com certeza, dos problemas que as pessoas enfrentam na convivência com os vizinhos em condomínios, na convivência com síndicos, com zeladores, enfim. Os problemas existem e estão aí para serem discutidos e resolvidos. E é isso que a gente vai fazer hoje e para isso a gente trouxe o advogado Paulo Henrique Biocati. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, bom dia. Aproveitar também aqui rapidinho só para dar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão me assistindo e para você também, Muito um bom obrigada. Dia da Mulher. E aproveitar também e dar um feliz ano novo para todo mundo, né? Agora começou o ano de verdade, Com né? certeza, né? Bom Passou ano o carnaval, Graças começa a o Deus. ano, né? O brasileiro é assim mesmo. Terminou o carnaval, a gente começa a trabalhar efetivamente, né? Paulo, vamos começar falando então de um dos principais problemas que a gente tem em condomínios, que é a questão dos bichinhos de estimação, né? Muita gente quer ter bichinho de estimação, aí o condomínio não deixa porque tem na convenção. Como é que a gente encontra um equilíbrio, uma solução para esse problema? Vamos lá. Um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos com os moradores no condomínio o condomínio ele não quer seguir as regras do condomínio. Isso é o problema master. Ele não quer seguir as regras do condomínio. Na verdade, todos os problemas que são decorrentes do direito de vizinhança, isso não estou falando só condomínio, estou falando em qualquer área que seja, decorrem justamente disso. Hoje em dia, um morador, ele quer fazer o que ele acha que ele tem direito de fazer. Ele quer extrapolar todas as regras possíveis. Esse acaba sendo o fato gerador de todos os problemas existentes num direito de vizinhança, em relações de vizinhança. Dentro do condomínio, muitas vezes o que acontece? Nós temos que observar a convenção do condomínio. A convenção do condomínio ela é a regra maior que vigora dentro do condomínio. Ela só vai perder para o Código Civil, para a Constituição Federal, mas o que vai mandar no condomínio é a convenção do condomínio e acabou. Vamos averiguar a convenção do condomínio. Ela permite animais? Tem condomínios que permitem animais, alguns de pequeno porte. Eu já vi um condomínio que ele permite animais de grande porte, inclusive também. Tem uma varanda boa lá dentro, permite animais de grande porte. Então, pode ter animais? Normal, a convenção permite. Agora, a convenção não permite animais. Não adianta. Ah, mas como que eu faço? Mas eu quero ter um cachorro. Não tem como. Se a convenção do condomínio já diz, neste condomínio é proibido ter animais, ah, mas eu acho injusto. Ah, não, mas eu tenho um cachorrinho pequenininho. Aí que nós entramos naquele problema. Se eu tenho uma regra dizendo que eu não posso fazer determinada coisa, é para o bem de todos, aquilo é para todos, não é? Ah, mas para mim pode. E esse é o grande problema hoje em dia do brasileiro. Ah, a regra vale para todo mundo. Não, mas para mim não. Não, para mim não, deixa, eu sou eu. Por favor, minha mãe falava que eu podia fazer o que eu queria quando eu era criança. Então, hoje esse está sendo o problema do brasileiro. Do condomínio justamente é isso. Se a regra fala não posso ter animais de estimação, eu não posso ter animais de estimação. Aí, como que eu consigo equacionar isso? Não tem como, é não ter animais de estimação. Por exemplo, se eu moro num apartamento e na convenção está determinado que não pode ter animal de estimação. E aí eu decido que eu quero ter um bichinho. Eu não posso solicitar, por exemplo, uma reunião extra, propor isso, propor uma alteração. Existe essa possibilidade de negociação? O que você pode fazer? Isso, o que você pode fazer é, dentro de uma assembleia de condomínio, propor uma alteração na convenção. Isso você até pode fazer. Mas, enquanto estiver na convenção dizendo que não pode ter animais, não pode ter animais. Ah, foi alterado. Aí sim, você pode sim fazer isso. Chamar a assembleia, falar, gente, vamos votar aqui hoje em dia pra gente ter animais de pequeno porte, pelo menos. Aí sim.
Agora, isso tem que ser aprovado em assembleia, tem que ser registrado. Agora, por exemplo, se você leva isso para a assembleia nega. Fala, não, aqui a gente não aceita cachorro, não aceita animais. Aí não tem jeito mesmo. E a probabilidade, se você já está num condomínio que não aceita animais, a probabilidade é que não aceite mesmo, que não vai passar. Por quê? Vai ter alguém subindo escada, o cachorro vai começar a latir na porta, aí vai incomodar o vizinho do lado. O barulho no condomínio, que é uma coisa que acho que nós vamos falar daqui a pouco, né? O barulho no condomínio é aquele negócio. Eu escuto hoje isso daqui. Tranquilo. Amanhã eu escuto de novo. Amanhã eu escuto de novo. Amanhã eu escuto de novo. Chega uma hora que aquele barulho tá na minha cabeça. Eu não aguento mais. Então aquele barulho que vai aos poucos, um barulho pequenininho que não incomoda, mas aos poucos vai deixando a pessoa louca. Aí lembra até aquele desenho do Pica-Pau, né? Que tocava o sino e o cara ficava tremendo que nem louco. Recorrente, né? Na verdade é complicado mesmo, né, essa questão. E muita gente não entende, né? Muita gente, a gente costuma dizer que as pessoas precisam aprender a viver em comunidade, né? Para respeitar o espaço do outro também. Né? Aí que tal, hoje em dia as pessoas, elas não sabem respeitar o direito do próximo. Eu respeito o direito do próximo contanto que eu possa fazer o que eu quero. Como, por exemplo, questão de barulho, de barulho. Não vou até sair do condomínio, vou sair do condomínio. Uma casa normal. O vizinho mora na casa, ele quer fazer o churrasco até 3 horas da manhã. Cara, não pode. E os outros que querem dormir? Ah, que se dane quem quer dormir. Não, peraí. O seu direito de se divertir acaba quando o meu direito de descansar começa. Ah, mas até 10 horas da noite pode? Não. Se é 3 horas da tarde você tá com aquele pancada no último volume, não pode também. Então é assim. Isso também precisa ficar claro, Paulo, na questão, por exemplo, o corretor vai fazer uma locação, né? Vai intermediar uma locação. E o inquilino tem um bichinho de estimação. Ele também precisa estar atento para isso, né? Ele precisa saber... Como é que ele vai oferecer um imóvel, né? É importante ele conhecer, então, a convenção Seria ideal o corretor ele conhecer as principais regras do condomínio. Ou então, ele é obrigado a conhecer as regras do condomínio que ele vai intermediar. Vamos ser práticos. Não dá para você conhecer as convenções de todos os condomínios que você vai intermediar. Isso seria praticamente impossível. Se eu falar que ele tem que conhecer, não, o corretor ele tem que conhecer todas as convenções. Eu estou sendo leviano, não dá, ele não é um robô. O que ele tem que fazer? Ter a conversa. Olha, mas eu tenho um bichinho de estimação, sabe se pode? Deixa eu verificar se pode. Proprietário, ele tem um bichinho de estimação, sabe se pode? O proprietário tem que conhecer a regra do condomínio? Aí sim. Não sei, vou me informar. Então, ele tem que saber se informar. Agora, se não há esse diálogo... Aí é uma outra situação. O que pode acontecer? A pessoa vai com o bichinho, não perguntou nada pro corretor, o corretor também não está sabendo, ela entra e já começa com o bichinho de estimação e descobre que não pode. Isso aqui fica uma situação de um pouco de insegurança do que eu vou fazer agora. Eu entendo que o corretor não é responsabilizado, isso é um entendimento meu, pessoal meu. Outro pode discordar de mim, tudo bem, um entendimento meu. O corretor não pode ser responsabilizado, porque ele tem que se informar quando ele sabe da situação. O inquilino falou para ele que tem animal? Não falou. Como é que ele vai saber? Mas se o inquilino perguntar e ele levianamente não for se informar e der qualquer informação, aí a questão é outra, né? Aí é outra questão. Aí ele subjetivamente ele acaba ficando responsável pelo erro dele. Mas se ele não for questionado, até então é uma locação normal. Quem que vai morar lá? Por exemplo, eu fui alugar, eu passei o final de ano fora, quando eu reservei o motel, quantas pessoas vão? 4 adultos e um cachorro. Eu estou incluindo o meu cachorro dentro daquele plano. Agora, quantas pessoas? Vou no hotel, quantos? 4 adultos. Chega lá, tem um cachorro. Não, mas cachorro não pode. Vocês não avisam. Você perguntou? Tem muito disso também. Também tem que tomar o cuidado, né? Quem tiver o bichinho também tem que procurar se informar, Inclui o bichinho como membro da família, né? É tão bom isso, né? Com certeza, porque na verdade né? Então, Paulo, me diz o seguinte, vamos falar um pouquinho da questão da inadimplência. Nós temos aqui já uma participação da Beatriz Oliveira via YouTube. Bom dia, Beatriz, um feliz Dia das Mulheres para você. E quais são as consequências para um proprietário que não paga condomínio? E eu queria incluir nessa questão, a questão especialmente de como é que houve algum aumento na inadimplência por conta da redução no percentual da multa, porque antigamente eram 20%, né? E agora caiu para 2% a multa para quem atrasa condomínio. Então, como é que a gente trabalha toda essa questão da inadimplência de condomínio? Certo, vamos lá. Primeiramente, Beatriz, bom Dia das Mulheres, um bom dia para você. Vou responder a primeira pergunta dela. Quais são as consequências para a pessoa que fica inadimplente? Vai perder o imóvel. Simples assim. Ou ele paga ou ele perde imóvel, não tem conversa.
ele vai ser cobrado judicialmente, numa ação judicial, vai incidir multa, juros, o valor vai aumentando, vai virar uma bola de neve, ele não vai poder pagar aquilo que vai vencer ainda sem pagar o que já está em aberto, ele vai ter que quitar um todo, e se ele não pagar, o imóvel dele vai para leilão, porque chama-se obrigação próprio terreno. O que é obrigação próprio terreno? Obrigação que é em favor da coisa. Logo, aquela coisa é garantidora do cumprimento da obrigação. Em uma linguagem mais acessível, o que isso quer dizer? O condomínio é uma despesa que deriva do seu apartamento, ou seja, o seu apartamento ele garante o cumprimento da despesa de condomínio, o pagamento da despesa de condomínio. Dessa forma, se a pessoa ficar inadimplente, não tem condições de pagar, o apartamento vai para leilão e vai pagar, não tem como. E com relação à inadimplência, o que acontece? O ser humano, isso é uma coisa que é inerente do ser humano. O ser humano, ele age da forma certa quando ele tem uma sanção, quando ele tem uma penalidade para o seu erro. Isso é da natureza humana. Ninguém, com exceção de poucas pessoas, ninguém age direito porque tem um princípio moral, o bom senso. O bom senso, na vida, o bom senso é legal do ambiente familiar, olha lá, né? A gente está vendo hoje em dia que nem no ambiente familiar mais tem bom senso. Mas numa questão de comunidade, geralmente as pessoas elas agem da forma correta, não pelo bom senso, porque ela vai ser penalizada se ela não fizer. Com 2% de multa, o que acontece? Acaba dá aquela falsa sensação de segurança, de, se eu não pagar, amanhã eu pago, aumenta um pouquinho a coisa, fica inadimplente. Então isso aumenta um pouco a inadimplência. Quando que a inadimplência começa a gerar transtorno? Quando tem ação judicial de cobrança. Uhum. Aí a inadimplência já vira um transtorno grande, aí a pessoa para e fala, peraí, eu vou perder o meu imóvel. Aí a coisa começa a ficar maior. A pessoa só se dá conta quando mexe no bolso, né? Exatamente. Quando a pessoa só se dá pesa, conta que né? é de alguma coisa que ela tem que fazer quando o bicho pega, para falar português claro. Como, por exemplo, essa questão de barulho, até voltando rapidinho, essa questão de barulho. O vizinho começou a fazer barulho, 10 horas da manhã não tá nem aí. Você já falou com ele, te mandou para todos os lugares lindos e maravilhosos. Vou chamar a polícia, não vai resolver. Mete uma ação de dano moral nele, faz ele pagar 10 mil reais de indenização para você. Quero ver se ele vai querer fazer outra festa daquela. Uhum. Você resolve o problema. É possível fazer isso, Paulo? Sim, É? eu já fiz. Eu já fiz e já tive resultado. A pessoa parou. Eu já tive prédios que tinha... Um prédio que tinha um bar sem isolamento acústico nenhum, com música ao vivo lá na porta. Tá nem aí, vou botar aqui até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, chama o psil não resolve, chama a polícia, não vai adiantar nada. Legal. Ingressaram com uma ação, todos os moradores ingressaram com uma ação de perdas e danos. Vai ter que indenizar todos os moradores por cada vez que ele fizer aquilo lá. Pergunta se ele não botou isolamento acústico para a zoeira. É o que você disse, né? As pessoas acabam trabalhando, se mexendo só por conta da pressão mesmo, Exatamente. né? E eu falei isso até na minha última... Quando foi o ponto de partida que eu fiz no começo do ano, né? Uhum. Me fizeram essa pergunta aqui, me fizeram assim, mas e se for aquele boteco lá de comunidade, que o dono a gente já sabe que lá não é um lugar legal, que posso fazer isso? Você vai tomar um tiro. Bom, aí depende da consequência que você quer. Depende de onde você vai mexer também, né? Paulo, um outro problema que a gente vê bastante quando quando se trata de questão de condomínio é a questão de vazamentos, né? Quando há um vazamento, quem é que tem que pagar a conta? É o condomínio? É o proprietário? Enfim, tem alguma situação que muda? Quem paga? Isso é uma excelente pergunta. Depende. Depende o quê? Qual é o problema? De quem é a responsabilidade do problema? É um problema estrutural do prédio. Problema estrutural do prédio é responsabilidade do condomínio, não do condômino. Então, é o próprio condomínio que tem que se responsabilizar. Se tiver um vazamento de gás na tubulação interna, por exemplo, um vazamento de água, tubulação interna, problema do condomínio. O condomínio que tem que arcar com isso. Agora, a falta de zelo do morador, eu estou falando morador porque eu estou falando tanto proprietário como inquilino também. Você que tem apartamento alugado, cuidado, tá? A falta de zelo do morador gera responsabilidade para o proprietário do apartamento. Por exemplo, um apartamento que a pessoa não faz nenhuma manutenção na pia, encheu porcamente de barata, entupiu todo o esgoto lá, toda a saída, começou a vazar tudo para o apartamento de baixo. Quem tem que responder? O proprietário do apartamento. Por isso que é importante sempre fazendo, quem tem apartamento alugado, faz uma verificação periódica, vê como que está. Não é só, estou recebendo dinheiro, tá bom, não. Faz uma verificação, vê se está tudo certinho, porque dependendo da responsabilidade, você não vai conseguir atribuir ela ao cara que está morando.
É você que vai meter a mão no bolso. Uhum. Então depende. Ó, nós temos uma participação aqui do Elise Silva via Facebook. Em meu condomínio não tem bicicletário. Em uma reunião condominial foi proibido colocar a bicicleta em nosso próprio apartamento e a justificativa é que os pneus podem sujar as paredes. Estão estudando a possibilidade de fazer um bicicletário, porém o condomínio não se responsabiliza por furtos ou avarias. Continuo deixando no meu apartamento e a administradora do condomínio diz que, por ser proibido em assembleia, a síndica pode me multar. A pergunta é, eles podem proibir guardar a bicicleta em meu apartamento e ainda não serem responsáveis por quaisquer danos? Veja, isso aqui é uma situação um pouco complexa. Por quê? Se a convenção do condomínio proíbe bicicleta dentro do prédio, então você não pode ter uma bicicleta dentro do prédio. Começamos por aí. Ah, mas eu preciso que o meio de transporte. Tudo bem, é a mesma questão do cachorro. Se o condomínio, essa convenção, todos os moradores, de forma unânime, falaram que não pode ter bicicleta dentro do condomínio, não pode ter bicicleta no condomínio. Ah, mas eles estão estudando uma possibilidade. Legal, se eles montaram um bicicletário, beleza. Ah, e agora a questão da responsabilidade não vai se responsabilizar por furto, por qualquer situação. Aqui nós temos que averiguar como que vai ser feito esse bicicletário. Se ele tiver um bicicletário com todas as situações, com todas as possibilidades de segurança, cadeado, bonitinho, individual, para ninguém roubar, aí é uma situação. Agora, responsabilidade por furto, eles não te dão nenhuma segurança dentro do bicicletário. Ah, mas está dizendo que não é responsável. Aí eu acho que é interessante buscar essa responsabilização judicialmente. Por quê? Eles podem fazer? Pode constar na Assembleia, mas aí judicialmente você consegue tentar anular essa cláusula da convenção de condomínio. É porque a minha dúvida também surgiu agora. Por exemplo, se eu tenho um carro na garagem, né? E aí, sei lá, alguém rouba meu carro. A responsabilidade é do condomínio? Danos na garagem no condomínio, eles dependem, a responsabilização vai depender de qual é a fonte causadora. Então, roubaram. Tá. Quem roubou? Vamos começar por aí. Quem roubou? Não, vamos partir até uma coisa mais simples. Lesão. Bateram no meu carro lá dentro. Quem foi que bateu? Foi um morador que estava estacionando. O condomínio não tem responsabilidade. Responsável é o morador. Responsável é o morador, ele que bateu. Ah, foi um carro de uma visita de fora. Ah, mas a convenção do condomínio diz que não pode entrar carro de pessoa de fora na garagem. E foi uma pessoa de fora que bateu. Tá. Quem autorizou aquela pessoa a entrar, sendo que a convenção não deixa? Quem autorizou a pessoa a entrar? Ah, foi o porteiro. O condomínio vai responder. Porque o porteiro é um preposto do condomínio e ele vai passar a responsabilidade para o condomínio. Então o condomínio vai responder. Não era para deixar a pessoa de fora entrar, deixou, culpa do condomínio. Roubaram meu carro. Quem roubou? Foi um próprio morador lá de dentro que roubou. Morador facilitou. Está em área comum. Eu entendo que essas situações mais graves já não, eles independem da pessoa que fez lá dentro, mas sim do esquema de segurança do condomínio. Aí eu entendo que o condomínio ele é responsável. Mas isso vai depender de cada situação. Se há uma segurança, né, estabelecida. Exatamente, mas isso é uma coisa muito subjetiva. O que eu não posso é generalizar. Falar assim, não, qualquer coisa que acontecer na garagem, a culpa é do condomínio. Qualquer coisa que acontecer na garagem, a culpa é do proprietário. Vamos averiguar caso a caso. O que aconteceu? Aí invadiram o condomínio e roubaram. Ah, o próprio morador lá de dentro que pegou e roubou. Isso é uma coisa que vai ter que ser apurado especificamente quem foi e que fez. E Paulo, vamos supor que o corretor ele esteja intermediando uma locação e ele saiba que há uma inadimplência de condomínio. Como é que ele pode orientar melhor esse futuro inquilino, ou mesmo até um fiador? O fiador vai responder por algum tipo de problema, dívida, enfim. Eu não entendi direito a pergunta. Então, ele está intermediando, mas tem uma dívida, mas como assim? Ele está intermediando uma locação. Tá. E aí, ele precisa deixar claro para o inquilino, olha, tem uma dívida de condomínio aqui, que o antigo inquilino ou o proprietário não pagou, Quem tem que responder por isso é o proprietário. Porque a dívida do condomínio, ela persegue o bem. Quem vai perder o bem? O proprietário. Isso é uma dúvida interessante, porque tem proprietários que falam o seguinte, olha, mas essa prestação do condomínio era de obrigação do locatário, ele não pagou. Não é ele que tem que pagar? E se ele não pagar? O imóvel vai ser leiloado, vai para penhora. De quem é o maior interesse?
Do inquilino ou do proprietário? O proprietário vai perder o imóvel. Quer dizer, se o inquilino não pagar o condomínio, o problema vai cair no colo do proprietário. Então, quem tem que pagar de qualquer forma é o proprietário. É o proprietário que tem que ficar em cima também. Exatamente. A mesma analogia a gente aplicou ao IPTU. Uhum. Ah, mas o contrato de locação está escrito que o IPTU é responsabilidade do locatário. Legal. Perante a municipalidade, perante o poder público, quem tem a obrigação de pagar o IPTU é o proprietário do imóvel. Ele é o contribuinte. Pode o inquilino entrar como figurante no fato gerador? Até pode, mas só que o imóvel vai responder da mesma forma. Então, na verdade, mesmo que esteja, que essa obrigação esteja em contrato de locação, Exato. O proprietário tem que estar atento para saber se isso está sendo cumprido ou não, né? Aí a pessoa vai me perguntar assim, tá, e para que serve eu colocar isso em contrato? Você tem uma ação de regresso contra o inquilino. Uhum. Você pode entrar judicialmente cobrando essas despesas do inquilino. Você tem uma obrigação entre vocês dois, mas ela não tem efeito com o poder público. Mesma coisa o condomínio. Ele vai sujar o nome do inquilino? Vai, mas só quem vai responder vai ser imóvel. Sim. Entendeu? Então, não tem como. O proprietário vai ter que acabar arcando com essas despesas de qualquer jeito, infelizmente. A gente tem visto também muita coisa nas matérias de jornal com relação à acessibilidade nos prédios, nos condomínios. Isso, como é que está funcionando? Está sendo obrigatório as novas edificações terem acessibilidade? As edificações que não têm, o condomínio tem que providenciar? Como é que funciona isso? Se eu não me engano, os condomínios que já existem, eles têm até 2020 para se adaptar à acessibilidade. Há leis federais, há leis municipais, de várias hierarquias para assegurar a acessibilidade. Então, os condomínios novos, eles já são erguidos com observância a essas normas para assegurar a rampa de acesso a cadeirantes, elevadores, como é que chama? Aquelas borrachinhas no chão lá, que eu não sei como é que chama, para pessoas deficientes visuais. Os condomínios que já existem, eles têm que se adaptar. Eles têm, se eu não me engano, tem uma legislação aqui no estado de São Paulo, eu estou falando isso salvo engano, tá? Que eles têm até 2020 para estar se adaptando, isso aqui em São Paulo. Mas, de fato, você tem legislações que mandam essa acessibilidade. Então, a construção de rampas, não tem como, vai ter que fazer. E elas têm que constar de preferência também na convenção do condomínio, essa questão de acessibilidade. A Liz Moreira, via YouTube, ela pergunta o seguinte: o que fazer quando o síndico não quer fazer o seguro obrigatório? Convocar a Assembleia e levar isso à deliberação da Assembleia. Talvez o síndico seja até substituído nessa situação. Mas você tem que levar essa situação para a Assembleia do condomínio. Você, de fato, não vai fazer, vai levar para a Assembleia. Agora, se você acha que a Assembleia não está tomando uma providência cabível, você, esponte próprio, ingressar com uma ação judicial para que ele faça. Porque o condomínio é de todos, então é interesse de todos isso. Mas primeiro você leva para a Assembleia. Segundo, a Assembleia não resolveu nada por alguma razão. Se você ainda acha que tem que levar isso para frente, ingresse com uma ação judicial. Com relação a home office, né? Hoje em dia está ficando cada vez mais comum as pessoas trabalharem em casa. Enfim, se eu moro num condomínio residencial, como é que funciona isso? É possível? Eu posso? Vamos lá. Ou eu posso ter problemas com isso? Depende. A semana passada, eu estava justamente atendendo uma colega e ela estava me passando a situação, que ela trabalha, ela é uma psicóloga, ela atende home office. E esse atendimento home office, o apartamento dela é um prédio residencial e você tem advogados, acho que tem os terapeutas lá e todo mundo atende home office, clientes. Mas atenção, isso está previsto na convenção do condomínio. Então, é uma situação diferente. Ela é soberana, né? É soberana, a convenção é soberana. Isso é uma situação diferente. Pega isso e coloca à parte. Coloca aqui à parte, esquece. O que é a regra geral? Qual que é a destinação do imóvel, do apartamento? É residencial ou ela é comercial? Ou também tem uns mistos, né? Sim. Tem misto hoje também. Tá comum até essa situação, né? Mas, assim, prédios que já estão no centro da cidade, zonas, assim, mais industriais. Mas, geralmente, zona residencial, os imóveis são residenciais. Dessa forma, você não pode estar trazendo clientes para o seu apartamento. Por quê? É a segurança dos outros condôminos. Poxa, mas eu preciso trabalhar.
eu preciso fazer isso, eu preciso atender clientes. Tudo bem, você pode alugar, às vezes, um escritório virtual em algum outro local, você pode, às vezes, encontrar num café. Eu não vou fazer aqui propaganda de café, mas às vezes tem alguns cafés que as pessoas se encontram para fazer reuniões, Sim. atendimentos. Mas você não pode trazer no seu imóvel. E se descobrir que você está fazendo no seu imóvel esmalteria, esse tipo de coisa, você vai ser multada. Não tem como. E na reiteração você é multada com uma multa maior ainda. Depois você é multada com uma multa maior ainda. Até que você não consegue nem mais pagar a multa e perde imóvel. Então isso é grave, tem que tomar cuidado. Eu estou trazendo uma pessoa ou outra. Eu não estou com imóvel com intuito comercial. Uma situação diferente, mas isso pode ser impugnado por algum morador em assembleia. Aí nós vamos ver o que você está fazendo com o seu imóvel. Seu imóvel é comercial ou residencial? Você não pode ter a rotatividade de pessoas no seu imóvel. Uhum. Eu tenho lá uma mesinha, um computador, que todas as reuniões que eu faço são via online. São por Skype, são pelo Gmail. Tranquilo, aí você pode. O que você não pode fazer é trazer pessoas de fora para o seu imóvel, porque isso ele implica na segurança dos outros condôminos. Aquele condomínio que ele é residencial, ele está lá para assegurar que as pessoas que moram vão entrar, eventuais visitas vão entrar. Se eu tenho uma proximidade de pessoas comerciais, eu estou trazendo pessoas de fora, pessoas que às vezes eu não conheço, clientes novos. Ninguém sabe a procedência dessas pessoas. Então elas podem entrar, podem assaltar imóveis do lado, podem ficar filmando o morador que entra, saber quem é, quem não é. Isso acaba implicando na segurança do condomínio de todo mundo. Por isso que é proibido. É complicado, né? Então, tomem cuidado aí o pessoal que trabalha em casa, né? Paulo, com relação ao barulho, a gente estava falando de barulho, né? É muito problemático, é uma questão recorrente nos condomínios? Nossa Acho que é a Senhora. pior, não é? Olha, até uns tempos atrás, as pessoas eram mais suportavam um pouco mais o barulho, né? Agora, hoje em dia, é uma coisa que eu até brinco. Antigamente, na minha época de moleque, a gente jogava bola na rua, aí chegava um vizinho, dava uma itubaína pra gente ainda, né? Era uma coisa. Hoje em dia, eu não aguento nem ouvir mais... Eu mesmo não aguento ouvir uma criança falando alto na minha porta. Por quê? A nossa vida tá de uma forma tão corrida, somente aqui na capital, quem não é da capital, às vezes não vai entender isso. Por quê? Às vezes tá um pouco mais sossegado. Agora, quem mora na capital de São Paulo... vai entender bem o que eu tô falando, você não aguenta mais barulho, porque o barulho tá na tua cabeça direto, às vezes uma criança começa a gritar na sua porta, você já tá pensando, poxa, agora lascou, vai começar a juntar 10, 15 moleques, vão ficar aqui até 3 horas da manhã, vão ligar a rádio, vão fazer barulho, vão bater bola no chão, quero dormir, quero descansar, ninguém aguenta mais o barulho, então a intolerância ao barulho tá maior. E o que acontece? Dentro do condomínio, você tem a convenção que vai prever, primeira coisa, até quando que é permitido o barulho. Aí que as pessoas não entendem. Aquilo que ele diz, até onde é permitido, até o horário que é permitido o barulho, aquele barulho tolerável. É o barulho tolerável. O que é o barulho tolerável? Um rádio a meia altura. Não é um pancadão, né? Não é um pancadão, não é botar as caixas de som na janela, que nem eu vi uma vez um cara que fez, botou as 2 caixas de som na janela de 50 mil watts e ligou no último volume lá, pum, pum, que tremia até a janela, chegou até a rachar a janela de um outro vizinho. Nossa. Isso não pode mais qualquer horário da manhã, pode ser meio-dia, não pode. Então, aquilo que conturba o sossego do outro, que atrapalha o direito de moradia do outro, não pode em nenhum horário. Nenhum horário isso pode ser feito. Eu quero fazer uma festa, posso? Você tem o salão de festas. Ah, mas eu quero fazer no meu apartamento. Contanto que seja moderado, que não incomode imóvel vizinho, beleza. Ah, não, o cara tá com som no último volume, as minhas paredes, meu lustre tá até tremendo. Não, é 3 horas da tarde. Não, não pode. O que as pessoas têm que entender? Você não pode incomodar a vida do outro. Você não pode atrapalhar o direito do sossego do outro. Senão o cara não consegue ficar no próprio apartamento. Aí às vezes chega aquela ignorância, você acostuma com barulho. Você acostuma você com silêncio. Sim. Não é? Eu vou ter que é mais fácil até, né? Não é? Você acostuma você com silêncio. Ah, vocês são chatos. Você não precisa estar aqui, vai embora daqui. Porque o que a maioria quer? A maioria não quer o silêncio? Cara, respeita a maioria. E é isso, infelizmente, o que não acontece. Aí como é que o condomínio pode resolver? Multa. Multa, dobra a multa, triplica a multa. Ou, no máximo, por das hipóteses, reiteradas vezes, ele pode convidar, sim, o condômino a se retirar de imóvel, mesmo que ele seja o proprietário. Sai, você não serve para viver em conjunto aqui, cara. Ele pode, sim, ser convidado a se retirar de imóvel. Nossa, que situação, né? Já pensou você não conseguir morar na sua própria casa, Mas porque você não respeita Exatamente. o colega do lado, né? Aí alguma pergunta vai cair aqui que vão falar assim, poxa, mas eu tenho um apartamento que não acontece isso. Porque ninguém toma essas medidas efetivas.
Ninguém chega e toma essas medidas. Por exemplo, você tem um vizinho que todo final de semana o cara quer fazer churrasco até 3 horas da manhã. Mete processo no cara. Vai parar essa brincadeira. Ah, mas eu não quero fazer. Aguente o churrasco dele. Ó, você vai passar nervoso de duas formas. Ou você vai passar nervoso com barulho, ou você vai passar nervoso inibindo que o cara faça. Escolhe, como você quer se estressar? É verdade, né? Infelizmente, são frutos, né, Da convivência social. Convivência social, é isso aí. Gente, o nosso programa está chegando ao final. Agradecer a participação do Paulo aqui mais uma vez. Muito obrigada. E você sabe que as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Aqui o Cresce é minha segunda casa, sempre eu falo isso. Minha casa hoje principal é o B, mas o Cresce é minha segunda casa. E agradecer aqui todo mundo que me assistiu, desejar novamente um feliz ano novo. Agora, aleluia, vamos começar a trabalhar, né? Chega de festa, vamos trabalhar que a gente precisa de dinheiro. E vamos que vamos. Muito obrigada, gente, pela audiência. Semana que vem tem mais.